Desde que minha mãe faleceu, meu pai sempre trabalhou em turnos noturnos, deixando-me sozinho em casa todas as noites. Aprendi a me virar e, honestamente, gostava do silêncio e da calma. Mas houve uma noite que mudou tudo. Era uma noite particularmente chuvosa, e os fortes ventos faziam os galhos das árvores se chocarem contra as janelas. Estava no meu quarto, lendo um livro, quando um som estranho me fez levantar a cabeça. Parecia que alguém estava tentando abrir a janela da sala. Por um momento pensei que fosse apenas o vento, mas o som se repetiu, dessa vez mais claro, como se unhas estivessem raspando contra o vidro. Respirei fundo, tentando manter a calma. Peguei uma barra grossa de metal que ficava atrás da porta e me aproximei da sala lentamente. Ao chegar mais perto, pude ver uma sombra pela cortina da janela se movimentando lentamente, como se estivesse buscando um ponto fraco para entrar. Meu coração estava acelerado e minhas mãos suavam. Sabia que precisava chamar a polícia, mas meu telefone estava na cozinha, do outro lado da sala. Tomei uma respiração profunda e decidi correr até a cozinha. No momento em que passei pela janela, a sombra se moveu bruscamente em minha direção, fazendo-me quase tropeçar de susto. Consegui pegar o telefone e disquei para a polícia, me escondendo atrás do balcão da cozinha. Os minutos que se seguiram pareceram horas. O barulho na janela continuava, agora acompanhado por batidas. Até que, de repente, tudo ficou em silêncio. Quando a polícia chegou, não encontraram ninguém. No entanto, ao redor da janela, havia marcas de mãos cobertas de lama. Eles acreditam que era algum ladrão tentando entrar, mas desistiu ao perceber que eu estava em casa. Desde aquela noite, nunca mais consegui ficar completamente à vontade quando estava sozinho em casa. Meu pai, percebendo meu desconforto, mudou de turno e instalou um sistema de segurança. Sou uma mulher de 25 anos que mora com meu namorado de 26 anos. Estamos morando em nosso apartamento há cerca de 10 meses e quando meu namorado vai trabalhar, eu sempre fico em casa sozinha até ele voltar. Ele trabalha em diferentes turnos e neste dia em particular, ele trabalhou das meio-dia às 9h15 da noite. Sou uma namorada que fica em casa porque tenho insuficiência renal e estou em diálise, aguardando um transplante de rim. Infelizmente, estou muito doente para trabalhar. Enquanto ele está fora, faço minha parte com cozinha, limpeza e cuidados com nossos cachorros. Isso aconteceu recentemente, apenas uma semana atrás, então os detalhes estão bem frescos em minha mente. Meu namorado saiu para trabalhar exatamente às meio-dia e eu estava deitada na cama quando recebi uma notificação da minha câmera de segurança de que havia movimento na porta da frente. Imediatamente verifiquei e vi um homem de pé lá, parecendo mexer na maçaneta. Mas então meu cachorro começou a latir e isso pareceu assustá-lo. Então ele correu para a área de terra atrás do meu pátio. Liguei para meu namorado para mantê-lo informado. Ele sugeriu que entrasse em contato com o gerente do condomínio para que alguém pudesse averiguar se o estranho ainda estava nas imediações. Concordei, mas decidi primeiro verificar a porta da frente. Seguindo meu instinto, me dirigi até a entrada. Telefone em uma mão, atenta ao feed da câmera com a outra. Tudo parecia tranquilo, até que, ao me aproximar da porta, ouvi um bip, seguido do ruído de uma furadeira elétrica e barulhos de alguém manipulando a fechadura. Ao lado da porta temos uma pequena janela. Olhando por ela, identifiquei o mesmo homem de antes. Ele estava interferindo na minha câmera
fazendo com que eu perdesse a visualização ao vivo. Sem hesitar, liguei para a polícia. Com o telefone no ouvido, segurava firmemente a trava da porta com minha mão esquerda e na direita uma faca que peguei ao longo do caminho. Enquanto o telefone chamava, gritei: "Estou armada! Se tentar entrar, vou me defender!" Talvez ele tenha duvidado de minha determinação, pois continuou tentando forçar a entrada. Assim que a central da polícia atendeu, rapidamente forneci meu endereço e relatei a tentativa de invasão, fornecendo uma descrição detalhada do intruso. Isso pareceu inibir suas ações, pois ele cessou a tentativa. Em seguida, um silêncio tomou conta do local. O atendente confirmou que uma viatura estava a caminho. Quando os policiais chegaram, realizaram uma busca nas proximidades, mas não encontraram o homem. Levantamos a hipótese de que ele pudesse ser um morador do condomínio. Nossos condomínios são cercados e só tem 2 saídas. Uma delas passa pela sede principal, que possui câmeras, e a segunda fica nos fundos, perto do nosso apartamento. Eles acreditam que eu fui alvo, já que estou sempre sozinha em casa e que a pessoa pode ter me observado por um longo tempo. Eles também acreditam que ele sabia o que estava fazendo porque usou um dispositivo para desativar minhas câmeras e tinha uma mochila, então ele pode ter tido ferramentas para tentar entrar na minha porta e Deus sabe mais o que. Realmente me deixa doente pensar que, se eu não tivesse levantado para verificar a porta ou não tivesse meu telefone comigo, o que realmente poderia ter acontecido comigo se ele tivesse entrado. Nossa locação termina em 2 meses e estamos planejando nos mudar. Este era meu espaço de conforto e é uma sensação horrível não se sentir segura em sua própria casa. Estou constantemente nervosa agora. Qualquer barulho me faz pular e não consigo passear com meus cachorros em paz, com medo de que ele volte para terminar o que começou. Confiem sempre nos seus instintos. Eles podem salvar sua vida. A noite tinha tudo para ser comum. Meus pais estavam fora em uma viagem de negócios e minha irmã tinha ido dormir na casa de uma amiga. Era raro eu ter a casa só para mim, então decidi aproveitar para assistir a um filme de ação no volume máximo e comer algumas guloseimas. Estava quase na metade do filme quando ouvi um barulho vindo da cozinha, como se alguém tivesse derrubado um dos potes de vidro. Pensei que talvez um dos gatos tivesse subido no balcão. Algo que acontecia frequentemente. Levantei pausando o filme e fui até a cozinha. Ao acender a luz, observei que não havia nada fora do lugar. Estranhei, mas achei que talvez fosse apenas minha imaginação ou algum barulho do filme ainda ecoando em minha mente. Voltei para a sala e logo me envolvi novamente no filme. Não demorou muito até que ouvisse outro barulho, dessa vez vindo do corredor. Era um som arrastado, como se alguém estivesse se movendo com dificuldade. Silenciei o filme e ouvi atentamente. Era inconfundível. Alguém estava lá. Peguei meu celular e me escondi atrás do sofá, digitando freneticamente uma mensagem para um amigo. Por um momento, me senti paralisado pelo medo. Meus pensamentos se voltaram para o noticiário da noite anterior, falando sobre uma série de invasões no bairro. Engoli em seco quando ouvi a maçaneta da sala se mexer. Em um movimento ousado, corri para a porta dos fundos, abri-a e saí para o quintal. Escondi-me atrás das árvores enquanto discava para a polícia. Através da janela, vi uma sombra passar pela sala. Era uma figura alta, magra, parecendo procurar alguma coisa. Quando a polícia chegou, o intruso já tinha ido embora.
descobri que ele havia entrado pela janela do meu quarto. Levou alguns eletrônicos, mas o que mais me assustou foi encontrar uma faca de cozinha caída no corredor. Os policiais fizeram seu trabalho, coletaram evidências e prometeram patrulhar a área com mais frequência. Mas, aquela noite, dormi na casa de um amigo. E mesmo depois de tanto tempo, ainda sinto um frio na espinha toda vez que estou sozinho em casa, lembrando-me daquele vulto e dos sons no corredor. Esse incidente aconteceu comigo alguns anos atrás, em abril, e até hoje não consigo esquecer o quão aterrorizante e estranho foi. Eu estava em casa sozinho, me preparando para a aula da faculdade naquela manhã. Abri as persianas para deixar entrar um pouco de luz natural, e ao olhar pela janela, vi um homem na casa dos 30 anos, usando um boné, vagando pela minha propriedade, com as mãos nos quadris, caminhando com uma confiança estranha. Nosso quintal tem uma inclinação acentuada, com uma vista deslumbrante para 2 hectares de terra mais abaixo. Moro na região da Serra da Mantiqueira, portanto, a paisagem daqui é de tirar o fôlego. Me senti um pouco desconcertado ao ver um homem andando pelo terreno. Pensei que poderia ser um trabalhador que minha mãe havia contratado para fazer algum serviço na casa. Fiquei um tanto desconfortável ao perceber que ele estava caminhando em direção ao lado da minha casa, saindo do meu campo de visão. Subi as escadas rapidamente para observá-lo melhor. Ele estava agora circulando pelo jardim da frente e se aproximando da entrada, parecendo avaliar a casa. Até aquele momento, ele não havia percebido minha presença. Liguei para o meu pai e questionei se havíamos contratado alguém para vir até a casa naquele dia. Ele respondeu que, pelo que sabia, não tínhamos feito isso e mencionou que ligaria para minha mãe para confirmar e retornaria minha ligação. Enquanto aguardava, notei um carro que não reconhecia estacionado em frente à minha casa. Era um Honda branco, sem placas. O homem, aparentemente alheio à minha presença, continuava sua inspeção pelo local. Aproveitei essa oportunidade para lembrar que tínhamos um sistema de segurança e o ativei. Assim, se ele tentasse entrar, isso imediatamente alertaria a polícia. Se fosse algum tipo de profissional ou trabalhador, ele teria tocado a campainha ou, pelo menos, batido na porta, mas ele não fez isso. Nesse momento, recebi uma ligação do meu pai, dizendo que nem ele, nem minha mãe tinham contratado ninguém para vir hoje e que eu precisava ligar imediatamente para a polícia local. Desci as escadas, depois de ter certeza de que todas as portas e janelas lá em cima estavam trancadas, e liguei para a delegacia de polícia da minha cidade. Expliquei a uma mulher do outro lado da linha o que estava acontecendo, e ela decidiu que não ia enviar um policial até aqui. Em vez disso, ela me deu um número para ligar para o serviço de emergência deles, e disse para falar com eles. Liguei para o número que ela me deu, e imediatamente recebi uma mensagem automatizada dizendo: "Obrigado por ligar para a linha não emergencial da minha cidade. Ninguém está disponível para atender sua ligação agora. Se isto é uma emergência, por favor, desligue e ligue para o 190. Neste ponto eu estava realmente irritado porque 15 minutos já haviam se passado e esse cara estranho ainda estava rondando minha casa enquanto eu estava sozinho em casa, e aparentemente isso não era suficiente para justificar uma emergência para a mulher. Após entrar em contato com o operador do 190, fui questionado sobre a aparência dele antes que eles alertassem os policiais mais próximos de mim e começassem a se dirigir à minha casa.
A situação estava realmente bizarra. Parecia que ninguém estava se importando em enviar a polícia até a minha casa. E eu estava sozinha lá, com um homem que eu não conhecia por perto. Perguntei à atendente se poderia ficar na linha enquanto esperava. E finalmente, depois de o que parecia uma eternidade, ela passou todas as informações para a polícia. Fui verificar de novo o que o homem estava fazendo e o vi no seu Honda branco sem placas. Ou ele estava escutando um programa de rádio muito alto ou falando com alguém no telefone. Dava para ouvir uma voz masculina bem alta vindo do carro. Do nada, a ligação caiu. Fiquei tentando entender o que tinha acontecido quando um número desconhecido começou a me ligar. Achei que era a atendente tentando retomar a ligação, então atendi. Mas, em vez disso, ouvi uma respiração super pesada do outro lado. Não faço ideia de quem era, mas isso me deu um medo danado. Desliguei correndo e liguei para o 190. Estava me mantendo tranquila até então, mas aquela ligação me fez entrar em pânico. Conversei com outra atendente que, estranhamente, já estava por dentro de tudo. Ela me garantiu que os policiais estavam a caminho. Passaram-se 20 minutos. O homem continuava lá e nada dos policiais. Moro numa cidade pequena, então não fazia sentido eles demorarem tanto. Aí, justo quando o homem estava indo embora, os policiais apareceram. Abordaram ele, fizeram umas perguntas e um deles veio falar comigo. Me deu um panfleto e contou que o cara disse ser só um jardineiro com hora marcada. Fiquei entre aliviada e irritada, pensando que tinha sido só um mal-entendido com um funcionário que minha mãe contratou. Mas aí percebi que não era bem assim. Liguei para minha mãe para contar e ela foi bem clara. Te garanto que nunca contratamos jardineiro nenhum. Não precisamos de um. Sou uma mulher de 33 anos e moro com meu irmão Miguel em uma pequena cidade nas serras de Minas Gerais. Meu quarto fica no térreo e ao lado dele há um banheiro que sempre considerei como meu. O quarto de Miguel e o banheiro dele estão no andar de cima. Nossa casa é moderna e acolhedora, mas tem um detalhe em seu design que, na minha visão, é um defeito. O banheiro do térreo possui uma janela que está posicionada exatamente dentro do box. Ela tem cerca de 2 metros de altura e uns 30 centímetros de largura. Dentro do chuveiro, essa janela fica à minha direita, começando na altura da banheira e estendendo-se até um pouco acima dos meus ombros. Espero que consiga visualizar essa disposição. Esse detalhe sempre foi incômodo para mim, pois quem passasse pelo lado de fora da casa poderia ter uma visão direta do chuveiro. Se estivesse tomando banho, minha silhueta estaria facilmente visível. Pensando nisso, apliquei um adesivo de vidro fosco na janela, na esperança de que apenas sombras pudessem ser vistas de fora. Ainda assim, me sentia insegura tomando banho à noite, com o temor de que alguém pudesse estar me observando. Após o Ano Novo, uma chuva forte nos prendeu em casa durante um dia de folga. Miguel foi para a casa da namorada dele. Passei o dia assistindo Netflix e adormeci. Quando acordei, já estava escuro lá fora, e eu ainda precisava tomar banho para o trabalho no dia seguinte. Lembre-se de que meu banheiro fica no térreo. Mesmo que eu odiasse tomar banho à noite, precisava fazê-lo. Comecei a tomar meu banho e nem deu tempo de relaxar direito. Em menos de 5 minutos, um barulho vindo da janela me pegou de surpresa. Parecia o som de uma mão batendo. O susto foi tão grande que meu coração disparou. Quando ouvi outro som semelhante, recuei, tentando ficar fora do campo de visão da janela, e só fiquei lá ouvindo.
Parecia que alguém estava tentando forçar a janela. Saí do chuveiro, agarrando minha toalha, mas deixei a água ligada, esperando ver o que acontecia. Pensando agora, não faço ideia de por que não corri para fora ou liguei para o 190 logo de cara. Era como se parte de mim não conseguisse acreditar que alguém estaria realmente tentando entrar pela janela do banheiro. Depois disso, escutei umas 3 batidas vindas da parede dos fundos da casa. Fui direto pegar meu celular e liguei para o Miguel. Perguntei se era ele tentando me assustar, mas ele disse que estava na casa da namorada. A gente até fez uma chamada de vídeo para eu ter certeza. Ele falou para eu ligar para a polícia, e foi o que fiz. Contei que estava sozinha e que parecia que alguém queria entrar em casa. Mandaram 3 policiais para cá, e então eles chegaram. Um dos policiais ficou conversando comigo, enquanto os outros 2 davam uma olhada em volta da casa. Quando voltaram, disseram que não viram ninguém e que, mais estranho ainda, não tinham pegadas. Isso me deixou super apreensiva. Até hoje, não tenho ideia de quem ou o que estava tentando entrar naquela noite, e só de pensar me dá um frio na espinha. Naquela sexta-feira saí mais tarde do escritório. O projeto urgente tinha me consumido até bem depois do horário normal, e a cidade já estava envolta na escuridão quando finalmente caminhei para o metrô. Chegar em casa e tomar um banho relaxante era tudo o que eu queria. No entanto, algo parecia estranho quando saí da estação de metrô perto de casa. Não era apenas o silêncio habitual das ruas, mas uma sensação incômoda, como se estivesse sendo observado. Balancei a cabeça, dizendo a mim mesmo que o cansaço estava me fazendo imaginar coisas. Ao me aproximar da porta de casa, notei que a luz da varanda estava acesa. Isso era estranho porque tinha certeza de ter desligado antes de sair. Com cautela, abri a porta da frente, esperando que talvez um vizinho tivesse entrado para pegar algo que tinha deixado comigo. Ao entrar, um frio percorreu minha espinha. A sala estava uma bagunça, com almofadas no chão e objetos de decoração revirados. Rapidamente fui até a cozinha e peguei uma faca, tentando não fazer barulho. Ao me aproximar do corredor, ouvi um barulho vindo do meu escritório. Parecia alguém revirando gavetas e mexendo em papéis. Engoli em seco e me aproximei lentamente. Com a faca pronta, espreitei pela fresta da porta e vi uma figura encapuzada, concentrada em vasculhar minha escrivaninha. Meu coração batia tão forte que temi que ele pudesse ouvir. Recuei lentamente e me dirigi ao quarto para pegar meu telefone. Mas assim que entrei, uma sensação de horror me dominou. Minha janela estava aberta e a cortina balançava suavemente com a brisa da noite. Era por ali que o intruso tinha entrado. Rapidamente, disquei para a polícia e expliquei a situação. Eles disseram para eu permanecer em silêncio e esperar. Enquanto isso, ouvia o invasor se movimentando pela casa. Cada som ampliava o medo que sentia. Pareceu uma eternidade, mas finalmente ouvi sirenes ao longe. Os passos do intruso pararam e por um momento tudo ficou em silêncio. Então, ouvi a porta da frente se abrindo e fechando rapidamente. Quando a polícia chegou, o intruso já havia ido embora. Revistaram minha casa e recolheram evidências, mas o que me assustou foi o que um dos oficiais me disse. O invasor não estava apenas procurando objetos de valor. Na escrivaninha, encontraram fotos minhas, recortadas de jornais e revistas, todas com os olhos riscados. Mesmo depois daquela noite, levei semanas até conseguir dormir em paz. Mudei as fechaduras, instalei câmeras de segurança e fui aconselhado a não andar sozinho à noite. Nunca pegaram o intruso,
mas a sensação de que ele poderia voltar a qualquer momento permaneceu comigo por muito tempo. Essa situação aconteceu quando eu tinha 21 anos. Sou um rapaz, aliás. Foi bem antes do Natal, então não foi uma boa maneira de começar a temporada festiva. Eu estava sozinho em casa uma noite, por volta da 1 da manhã, deitado na cama. Estava prestes a pegar no sono quando recebi uma notificação no meu telefone da minha câmera de segurança, informando que havia alguém na porta. Ao checar a notificação, vi que havia uma pessoa parada bem na frente, da porta da frente, usando uma máscara e segurando uma arma. Sim, tão clichê quanto parece, foi isso que vi. Praticamente entrei imediatamente em modo de pânico. Saí da cama, coloquei os sapatos e o casaco e saí de casa. Não tive tempo de colocar calças, mas pelo menos estava de cueca. De qualquer forma, saí de casa pela porta dos fundos e quando cheguei lá fora, minhas pernas ficaram frias ao perceber que eu não estava usando calças. Cheguei à calçada e corri o mais rápido que pude até a delegacia de polícia, que ficava a apenas cerca de 6 quarteirões da minha casa. Quando cheguei à delegacia, encontrei um policial e expliquei a situação para ele. Ele disse que me levaria de volta para dar uma olhada. Então entrei na viatura policial com ele e ele me levou de volta. Pouco depois de chegarmos, o policial entrou e depois de cerca de 5 minutos, saiu com o cara algemado. Saí do carro e me aproximei do policial e do cara. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. O cara era um ex-colega de trabalho meu que havia sido demitido e afirmou que queria vir à minha casa no meio da noite para me matar enquanto eu dormia. Esse cara realmente havia sido demitido por roubar dinheiro do nosso trabalho e eu tinha um vídeo dele fazendo isso. Mostrei o vídeo ao meu chefe, o que resultou na demissão dele. Ele havia me ameaçado, dizendo que se vingaria na próxima vez que me visse. Por causa disso, obtive uma ordem de restrição para impedir que ele se aproximasse de mim. Não o vi nem ouvi falar dele desde então, e espero nunca mais encontrá-lo. Essa história não é minha, mas do meu namorado. Para uma melhor compreensão, vou contar sob a perspectiva dele. É uma história curta, mas espero que você goste. Durante parte da minha infância, ficava sozinho em casa, pois meus pais trabalhavam muito. Em uma época, eles chegaram a trabalhar em outro país, o que os fazia viajar por horas. Sempre fui uma pessoa lógica e não acredito em coisas paranormais, mas um evento em particular ainda me intriga. Um dia, eu estava sozinho em casa, relaxando na sala do nosso apartamento de 2 andares, que ficava no último andar de um prédio. No andar inferior, a cozinha era separada da sala apenas por uma parede. Ao lado, ficavam as portas do banheiro e do quarto da minha irmã. Subindo as escadas, à esquerda, ficava a porta do meu quarto e à direita, um corredor que levava diretamente ao quarto dos meus pais, sem portas no meio, e dava acesso ao segundo banheiro. Sentado no sofá, enquanto olhava meu telefone, ouvi passos no andar de cima. Pareciam vir do corredor e de repente pararam. Pensei que fosse a minha cachorrinha, porém ao virar, vi a cachorra ao pé das escadas, me olhando. Uma sensação de pavor me invadiu quando percebi que os passos não eram dela. Subitamente, passos pesados soaram lá em cima, seguidos pelo barulho de coisas caindo. Tudo então silenciou. Minha cachorrinha parecia assustada. Por um momento fiquei paralisado, mas logo pensei que alguém havia invadido a casa.
Dirigi-me silenciosamente à cozinha, peguei uma faca e subi. Não havia ninguém. Vasculhei todos os cômodos, mas só encontrei papéis espalhados pelo chão. A princípio, pensei no vento, mas todas as janelas estavam fechadas. Eu tinha certeza dos passos que ouvi, e minha cadelinha também se assustou. Não poderia ter sido um invasor. Todas as saídas estavam seguras. Esse evento nunca mais se repetiu, e nada semelhante aconteceu depois. Não sou de me assustar facilmente, mas esse episódio ainda me arrepia. Mais uma vez, era uma noite bem tarde e eu estava sozinho no meu pequeno apartamento escuro. As luzes do prédio se apagaram e eu tinha esquecido de comprar lâmpadas mais cedo naquele dia. Então, quando a noite chegou, fiquei chateado comigo mesmo e prometi ir à loja pela manhã. Enquanto assistia ao YouTube na minha TV, estava vendo um canal de humor. Era um episódio realmente bom e engraçado. No meio do episódio, precisei pausar o programa para ir ao banheiro. Quando saí do banheiro, ouvi sons estranhos vindos da porta. Lentamente me aproximei da porta e ouvi um homem dizer: "Olha, esta é a casa que vamos roubar. Ninguém está aqui." Engoli em seco. Peguei meu telefone e gritei através da porta, avisando que estava chamando a polícia. Houve silêncio. Depois ouvi uma porta batendo. Olhei pela janela e vi um carro acelerando. Percebi que, por estar sem luzes, eles devem ter pensado que eu não estava em casa. Lembrei que um amigo meu havia sido assaltado recentemente. Mantive a TV ligada o resto da noite, apenas para criar alguma iluminação. Na manhã seguinte, fui acordado por batidas na porta. Era meu vizinho, que contou ter ouvido vozes e visto 2 homens correndo e entrando em um carro. Fiquei preocupado, pois soube de um incidente próximo onde 2 homens espancaram alguém até deixá-lo em coma. Não sei se eram os mesmos homens, mas estou aliviado por nunca ter descoberto. Fico grato por ter agido rapidamente.